Candidato, vamos começar as perguntas. Em 2019, o senhor foi nomeado para a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Mas o senhor ficou 8 meses no cargo, saiu em agosto. O Ministério Público de Contas fez uma investigação e apontou irregularidades no transporte contratado pela pasta, transporte escolar contratado pelaquela pasta. E aí o senhor deixou o cargo. Eu queria saber o que aconteceu, por que o senhor deixou o cargo da atual gestão do governador Wilson Lima? Bom, eu fui alvo de um grande complô, um complô de forças políticas, de dentro e de fora do governo, que me minaram por conta da ameaça que eu representava naquela época, em vista dos 581.500 votos que obtive na última eleição para o Senado, que quase me levaram para representar o Amazonas naquela casa de representação em Brasília. E ficou muito claro que ali era uma coisa orquestrada, porque logo depois que eu saí da secretaria, todas as acusações pararam, todos os contratos foram aprovados e, em muitos momentos, o empresário que fez a denúncia ao Ministério Público de Contas tentou dizer que eu não tinha nenhum envolvimento. Ao longo de toda a minha vida pública, Matheus, e todos que me ouvem aqui, eu nunca recebi uma propina de nenhum empresário para beneficiar em qualquer negócio ilícito. Em qualquer negócio ilícito ou lícito, eu nunca aceitei propinas de empresários. E o que eu tenho a dizer aqui? Que eu adoeci, porque aquilo que mais dói numa pessoa de bom caráter, que não rouba, que não é desonesto, é ser acusado de corrupto, de ter recebido propina, de fazer benefícios ilícitos. Tudo isso foi colocado por terra. Os projetos que nós fizemos, os contratos que foram efetivados, todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas, inclusive a contratação de transporte escolar, que foi feita após a minha saída da SEDUC, quando foi consecutada uma nova licitação, tem valor maior do que aquele que foi feito na minha época de secretário. Essas questões todas eu estou colocando a nu e a limpo, fazendo um desafio aos meus adversários. Mostrem o seu patrimônio, seus bens, mas não só em nome do candidato, das suas esposas e de seus filhos. E aí a população vai ver quem é honesto e quem não é. Quem é que engana, quem não engana? Eu, ao longo de toda a minha trajetória pública, honrei a confiança popular, agindo com honestidade, com decência, respeitando o povo que me elegeu. 5 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de prefeito, 2 vezes secretário. O meu patrimônio é pequeno diante dos salários que eu ganhei. Agora eu quero que aqueles que montaram empresas, que têm suas famílias riquíssimas, arquimilionárias, mostrem e expliquem como é que eles e seus parentes se enriqueceram tanto. Porque eu não tenho uma empresa, nem um filho meu tem uma empresa, nem minha esposa. Dediquei a minha vida pública e a dedico totalmente à causa pública. Eu não ia manchar o meu nome, a minha honra, em poucos meses na Secretaria de Educação. Ao contrário, eu lamento, porque eu fui tão boicotado, tão desonrado, tão agredido de maneira vil, que eu tive que sair para poder me defender fora e para poder cuidar da minha saúde, que estava abalada. O senhor tem falado, inclusive, em entrevistas recentes, que precisava dar essa parada na política. Eu queria saber o que fez o senhor voltar ao jogo eleitoral nessa eleição. Muito bem, Matheus. Eu fiquei fora da política durante quase 3 anos. Quando eu saí da Secretaria de Educação, resolvi fazer uma mudança, dar um tempo, como se fala. Eu não procurei trabalho em nenhum órgão governamental, nem Assembleia Legislativa, fiquei numa situação muito difícil, tive que vender meu carro, tive que vender terreno. Imaginem, um político desonesto tendo que vender o seu carro e fiquei dividindo o carro com a minha esposa. Nós não pudemos manter a empregada doméstica, vivemos uma vida mais simples, economizando a conta de energia, fiquei endividado como quase todos os brasileiros e procurei um trabalho fora do campo político e a FAES me contratou. Me contratou para um programa de apoio às comunidades ribeirinhas e também diversas aldeias indígenas naquele período da pandemia, a chamada Aliança Covid. E nesse período eu pude fazer um trabalho técnico, social, eu sou especialista na área de saúde, e um trabalho que me gratificou como ser humano. Ou seja, eu mostrei que posso ser útil à sociedade mesmo fora da política. No entanto, eu fui sendo convidado desde o final do ano passado, um pouquinho antes, por vários partidos para voltar à política. Eu havia sido convidado na eleição municipal, mas agradeci os convites e não participei.
E aí um convite me chamou muita atenção, o do PDT, porque me convidaram, o presidente Lupe veio aqui, para ser novamente candidato ao Senado. E eu obtive uma votação, como eu já disse, muito grande, 581.500 votos, sem comprar um voto, sem fazer promessas falsas, com pouquíssimo tempo de televisão e quase nenhum recurso financeiro. Eu tenho que ser grato a esses amazonenses que acreditaram no Luiz Castro, que acreditaram que Luiz Castro pode ser um candidato diferente, um ponto fora da curva. E o PDT, o partido de Jefferson Pérez, que é um grande inspirador para mim. O Jefferson mostrou que é possível fazer política, tanto no campo da vereança como no campo do Senado, com honestidade, com decência, sem enganar as pessoas, sem comprar votos. E eu pensei, eu tenho que, pelo legado do Jefferson, pelo sentido de ter sido eleito tantas vezes com honestidade, sem compra de votos, fazendo a política como ela deve ser feita, eu tenho que honrar o Amazonas. E eu olhei meus adversários e eu vi aqueles arquimilionários. São aquelas pessoas que estão com recursos completamente além da possibilidade do cidadão comum imaginar. E eu os vejo no Olimpo, né? Eles não vivem a vida do povo, eles não sabem o que é uma conta de energia, eles não sabem quanto é um litro de gasolina, porque isso não pesa absolutamente nada no orçamento deles. Mas no meu orçamento, da minha esposa, pesa. E a gente sabe como é difícil arcar com uma conta de energia elétrica mais cara do Brasil, depois de termos tido senadores que foram governadores e um que foi até ministro da Minas e Energia. A gente sabe que o custo da gasolina interfere no nosso orçamento. A gente sabe que uma prestação de automóvel faz com que você, ao terminar de pagar aquele automóvel, você tenha pago quase 2,5 vezes o valor do automóvel. Então, a gente sabe o que é a vida comum. Não é, no meu caso, que sou de classe média, uma vida tão dramática quanto a do povo que nem tem dinheiro para comer, mas é algo que me faz me inspirar de que eu posso estar muito mais próximo do povo do que esses ricaços, milionários, que se afastaram do povo e só aparecem em época de eleição. Cheios de dinheiro, cheios de equipe, cheios de bandeira, cheios de promessa, cheios de faz de conta, mas que, na verdade, não representam, como Jefferson Pérez representou, o nosso Estado como deve ser representado. Um deles, no passado, foi um senador atuante, mas, infelizmente, com os escândalos todos em que ele se envolveu, com essa suspeição enorme sobre esse crime que aconteceu e com o fato de que hoje a sua esposa o comanda muito mais do que ele comanda, não é mais aquele que ele foi. Então, nós vamos caminhar na direção de mostrar para o povo, o Amazonas tem opção para o Senado, é o Luiz Castro. Quem está satisfeito com tudo que está acontecendo, vai votar neles. Quem quer promover uma mudança, vai escolher Luiz Castro, senador 1, 2, 3. Candidato, inclusive, o senhor falou das eleições de 2018, no qual o senhor teve mais de 580 mil votos. O senhor dormiu, senador, e acordou que não era, ficou em terceiro lugar, né? E hoje, na pesquisa IPEC da Rede Amazônica, o senhor aparece em quarto colocado. Ao que o senhor atribui essa mudança? Seria a mudança de partido? O que o senhor também vai fazer para convencer esses eleitores que votaram no senhor a votarem novamente? Primeiro, eu quero dizer que eu já tenho dados de pesquisa muito superiores e muito melhores que os dados do IPEC. Muitas pessoas nem sabiam e ainda não sabem que eu sou candidato ao Senado. Há uma quantidade imensa de pessoas que votaram em mim que agora estão percebendo que o Luiz Castro voltou. Eu voltei e estou incomodando. Os dados que me são disponibilizados por outras pesquisas mostram que eu sou o candidato que mais rapidamente está crescendo nessa eleição. Nós sabemos também que o candidato Chico Preto, que é um bom nome, foi indeferida a sua candidatura aqui pelo TRE e vai continuar sendo indeferida em nível nacional. E muitos eleitores que admiram Chico Preto são também pessoas que têm afinidade comigo. Eu mesmo respeito muito, temos alguns pontos de diferença, mas respeito muito o trabalho do Chico Preto. Há um conjunto de fatores que mostram que nós vamos crescer muito até lá. Agora, eu quero lembrar as pesquisas. Na semana da eleição, 4 dias antes da eleição, o Ibope me dava em 6º lugar. Me colocava com 6% da intenção de voto. E eu bati na trave. Ao voto silencioso. Há aquelas pessoas que nem gostam de manifestar nas pesquisas a sua intenção de voto. E o Luiz Castro vai mais uma vez surpreender, porque não é uma candidatura do Luiz Castro. É uma candidatura do povo do Amazonas, das pessoas que acreditam que é possível fazer política com honestidade de propósito. E aí, essa pesquisa do IPEC vai ser colocada por terra e várias outras, porque a realidade das urnas vai ser diferente.
Ela vai mostrar que o povo tem o poder de decisão e não aqueles que manipulam, aqueles que enganam, aqueles que mentem.